Por que pessoas inteligentes continuam pobres? Existe uma mentira que nos contaram quando a gente era criança, quando nós éramos adolescentes, de que tanto falada se tornou uma verdade absoluta. Se você estudar, ser uma pessoa correta e trabalhar duro, você com certeza irá prosperar e ser rica. Mas será? Aqui nós vamos analisar um ponto muito importante nestas teorias. Pois basta você olhar ao seu redor que você vai perceber que existem inúmeras pessoas muito inteligentes que não estão indo bem financeiramente falando na vida. Eu particularmente conheço médicos endividados, que teoricamente é uma das classes que mais ganha dinheiro no Brasil, que mais faz dinheiro no Brasil. Advogados sem patrimônio. Professores, que sem dúvidas é para ser uma das classes mais inteligentes. Professores, inclusive universitários, falidos, endividados. Pior de tudo, em todas essas classes de pessoas tão inteligentes, pessoas com extrema dedicação, mas sem liberdade financeira. E aí eu quero te perguntar se o oposto também já foi visto aí na sua cidade ou aí onde você mora, na sua região. Pessoas que às vezes não têm nem sequer o ensino médio e ainda assim construíram patrimônios milionários e até bilionários. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem alguns senhores com aquela skin que todo mundo conhece, bem basicão, bem simples, que sim, tem patrimônios multimilionários. Donos de vários imóveis alugados, donos de terras e então, aqui que nós precisamos analisar um ponto muito importante. Porque é claro que uma coisa não é pré-requisita da outra. Você ser inteligente não é pré-requisito de você ser rico, bem-sucedido, ter liberdade financeira. Mas também não quer dizer que você não estudar, você não investir em educação te fará rico também. Então, aqui que está o ponto. Uma coisa não predetermina a outra. Então, aonde está o fato que faz uma pessoa prosperar ou não? Vamos falar do maior mito da escola. O mito da escola que eu quero te passar, para que você entenda, é o seguinte. Desde criança, nós somos ensinados a ter um tipo de recompensa que na vida adulta não é assim que funciona. E por isso que muita gente fica frustrado e sem liberdade financeira, não consegue evoluir financeiramente. O mito é o seguinte: a escola vai te recompensar por você tirar boas notas. Você vai ser um bom aluno, uma boa aluna, e pronto. Então, você tendo conhecimento, você já tem a recompensa de ser um bom aluno, de ser uma boa aluna. Não importa se você sabe aquilo ou se você decorou aquilo. O importante é a nota que você tirou. Já no mundo real, já no mundo dos negócios, no mundo do dinheiro, queira você ou não, é diferente que funciona. Você será recompensado financeiramente conforme você resolve problemas, conforme você tem um comportamento de solucionar problemas. Nós já vimos uma formação escolar, uma formação de comportamento financeiro totalmente errado. Um aluno, quando ele está fazendo provas, ele aprende a causar o mínimo de erros possíveis e assim ele será recompensado, porque ele vai tirar boas notas. Um empreendedor, uma pessoa que evolui muito financeiramente, ela aprende a agir apesar do erro, porque sim, muitas vezes você não vai conseguir corrigir, ou pior, você não vai conseguir ficar sem evitar erros, sobreviver ao empreendedorismo, a fazer grandes fortunas, se você não se permitir errar. Mas lá na escola, justamente isso que nos ensinam, a não errar. Então, isso muitas vezes te paralisa. E quando paralisa, você tende às vezes a manter um conhecimento sobre algo distante, como é o caso de finanças e investimentos. Se isso aqui eu não tô indo bem, porque isso aqui tá indo exatamente na minha fraqueza, que é, eu tô estudando, eu tô me dedicando, eu tô trabalhando duro, mas eu não estou tendo o reconhecimento financeiro disso. E justamente por essa ser uma fraqueza, eu não quero ir nesse erro, porque eu fui condicionada toda a minha escolaridade a não errar.
Então isso está indo totalmente contra ao que eu fiz durante toda a minha vida, que foi evitar errar. E aqui começa a causar um grande problema financeiro na vida das pessoas. Outro ponto, o aluno e a aluna, ele sempre está em busca do quê? Da aprovação. E a aprovação na vida adulta é o que mais trava as pessoas de evoluírem financeiramente. Ou seja, na escola, que você passa anos e anos, mais de 10 anos, você está buscando aprovação escolar, né, através das provas e dos trabalhos, aprovação do seu comportamento para os seus professores, aprovação do seu ciclo social daquele momento, que é os seus colegas de sala, que você convive diariamente, inclusive muitas pessoas, o dia inteiro. Então, você fica sempre refém de ter aprovação. Porém, quando você vai para o mercado de trabalho, quando você vai querer criar um canal, por exemplo, aqui no YouTube, quando você vai querer realizar projetos que você sonhou, uma das primeiras coisas você vai ter é a rejeição. Porque se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que tem pessoas que não vão concordar com o seu pensamento. Então, você não vai ter aprovação. E não vai ser só um ciclo, vai ser totalmente aberto, independente se é na internet ou se é um empreendimento físico, ou se é uma escola, ou, né, que você vai trabalhar numa escola como um professor, ou como um advogado, ou como médico. Você não vai ser sempre aprovado. E aqui já tem uma outra grande frustração, porque você foi condicionado anos para buscar aprovação. Agora você tem que entender que você não pode mais buscar aprovação. E o pior de tudo é que todo esse condicionamento que você recebeu na infância, hoje, se não modificado, não vai deixar você evoluir. Existem estudos científicos comprovando que quando a pessoa busca uma formação acadêmica tão avançada, aquilo ali pode e muitas vezes vai travar ela de evoluir financeiramente. Por quê? Tudo se torna tão minucioso, tudo se torna através de tanta aprovação, de tanta comprovação, que qualquer comportamento fora disso vai travar a pessoa. Então ela pode ser uma excelente funcionária e também tá tudo certo, só que muitas vezes não vai evoluir financeiramente, nem como um CLT, muito menos como um empreendedor ou um empresário. Porque uma das chaves principais para você se tornar um investidor, que é um dos motivos principais do canal, é você tolerar risco. Mas uma pessoa que foi condicionada a fazer tudo com forma extremamente controlada, com forma de extrema aprovação, jamais vai ter uma mentalidade de poder tolerar risco, e isso vai impedir demais de ela crescer. Então, só para te deixar bem claro, muitas vezes, a grande maioria das vezes, você não está evoluindo, não é por falta de conhecimento. Não é porque você não é inteligente, é porque, de fato, você está travado em todo o condicionamento daquilo que te foi ensinado durante a infância e a adolescência. Se tem uma coisa que pode te ensinar isso, que pode te comprovar isso, é o mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro, o mercado não quer nem saber se você é mestre, doutor, PhD. As ações vão subir ou cair, as empresas vão funcionar, independente da sua formação. É com certeza um dos mercados mais democráticos do mundo para o investidor. Só não é mais democrático por falta, sim, neste ponto de conhecimento. Mas não o conhecimento científico, aquele conhecimento lá, né, que nós falamos todo o vídeo atrás. Um conhecimento de acesso mesmo, de que é acessível, de que é possível, de que independente se você botar 100 reais, 1.000 reais, 1 milhão de reais, vai ter o mesmo comportamento financeiro, vai ter o mesmo rendimento. Para ti ou para mim. Se eu colocar 1 milhão e render X, na mesma proporção do tanto que você colocar vai render. Não é porque eu sou mais estudada, não é porque fulano de tal é PhD que vai render mais para tal pessoa. Vai ser igual para todos. Então, é um mercado neste sentido extremamente democrático e que nos mostra como funciona a vida adulta. Para finalizar o vídeo, eu quero finalizar com uma pequena polêmica. Muitas pessoas não crescem porque realmente também se acham inteligentes demais. Quanto mais inteligente você pensa que é, talvez grande risco de você ser menos inteligente, porque hoje o conhecimento ele é extremamente abundante. Então, aqui tem 2 pontos. Sim, você não vai saber de tudo. E 2, haja apesar disso, não importa se você sabe apenas
A, B, C e tem o alfabeto inteiro, mas você pode e deve ensinar outras pessoas, fazer os seus sonhos acontecerem através daquilo que você já sabe. Sempre, da marca sempre, vai existir alguém atrás de você que ainda não sabe aquilo ali. Então, haja com aquilo que você já tem. Não adianta buscar a aprovação que nós tínhamos na escola, que fica lá no nosso subconsciente. Não adianta pensarmos que não iremos ter riscos, porque a vida tem riscos a todos os momentos. E se você não agir apesar deles, com certeza você vai lá ficar fechada num casulo. É aí que vem muita gente nos comentários escrito fulano de tal, não bota nem o nome, a foto, nada, mas se acha tão inteligente que vem só aqui criticar. Não tem coragem, às vezes, nem de expor quem você é. Você precisa se expor, senão você não vai evoluir. Você não pode ficar criando fakes, ou até mesmo, né, ter uma conta fechada, sem nada, sem fazer nada, e ficar criticando os demais. Porque aí é claro que é muito fácil. Porque daí é claro que você não vai evoluir. Porque daí é claro que você será uma pessoa frustrada. Então, entenda isso como uma ajuda que eu estou te falando. Entenda isso para você, não leve pro pessoal pensando assim, meu Deus, tá me ofendendo. Não, porque se você não cair na real, você nunca vai evoluir. E pode ter certeza, passa tudo muito rápido. Se tem uma coisa que você não vai se arrepender, é de aprender a investir, colocar o seu dinheiro, fazer juros compostos para que você tenha mais liberdade, construa patrimônio e realize os seus sonhos. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, que aqui tem muito conteúdo de finanças e investimento e vai ter cada vez mais. Do meu jeito, imperfeito, fazendo o que eu posso para vocês. Encerrando, a inteligência não é o que separa você de ser rico ou pobre, mas sim a sua atitude, a sua mentalidade que faz você ter as atitudes. Então, haja apesar de. Um abraço e até o próximo vídeo!